Em dezembro do ano 2000, Steven James Hunter, um homem condenado pela justiça em 1988 pelo assassinato de Jacqueline Matthews, de 18 anos, seria posto em liberdade condicional. 12 anos depois, poucos dias após o término de sua condicional, ele entraria em uma loja para comprar 20 litros de ácido clorídrico, 3 sacos de concreto curado, um saco de cal e uma folha de plástico preto. Isso depois de interromper a vida de Sarah Cafferky a marteladas e golpes de faca. Olá, meu nome é Daniel, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. Se você gosta de casos criminais reais e mistérios, eu te convido a se inscrever e acompanhar o meu canal. Peço também que considere a possibilidade de se tornar membro e espero sinceramente que você goste do vídeo de hoje, não do caso em si, obviamente, mas da forma como eu narro a história. Então, vamos ao vídeo de hoje. Em 10 de novembro de 2012, Sarah Cafferky não voltou para casa. Uma semana depois, o seu corpo foi encontrado em Point Cook, no subúrbio de Melbourne, dentro de um latão de lixo. A partir daí, todas as investigações foram direcionadas para a rede social, até então mais usada no mundo, o Facebook, e através dele, os policiais encontraram 2 suspeitos do crime. Sarah tinha cerca de 1000 amigos na rede social, mas apenas um deles se tornou o alvo principal das investigações. Steven James Hunter, de 47 anos de idade, um homem que já havia sido condenado anteriormente, em 1988, por esfaquear a jovem Jacqueline Matthews até a morte. O juiz Ian Gray, depois do assassinato de Sarah, alertou para a necessidade de uma reforma no sistema que liberta condicionalmente criminosos, acrescentando que Hunter, por falta de expressões ante a violência, principalmente contra mulheres, representava um alto risco para a comunidade quando foi posto em liberdade condicional. Havia uma janela de oportunidade, tanto para a justiça impedi-lo quanto para Steven matar novamente, mas apenas ele se aproveitou. Sarah Cafferky era uma jovem de 22 anos de idade que gostava de passar muito tempo nas redes sociais, conversando com seus amigos. Ela era filha de Noelle Dixon e Adrian Cafferky. Todos que a conheceram descreviam Sarah como uma pessoa doce, amável e extrovertida que morava sozinha nas proximidades de Melbourne, no estado australiano de Victoria. Ela tinha um bom relacionamento familiar e, como a maioria das jovens de sua idade, adorava tirar fotos e compartilhar a maioria delas em seu perfil no Facebook, tanto sozinha quanto com suas amigas. Além do hábito das redes sociais, Sarah costumava frequentar festas, bares, enfim. Ela também tinha uma vida real típica de sua idade. Logo após completar 21 anos, começou a namorar um rapaz que, segundo depoimentos de sua mãe, não era muito confiável. Era um tipo sinistro. A mulher disse ainda que a filha mudou bastante depois do começo do relacionamento com o tal sujeito, cujo nome ela nunca revelou, mas disse apenas que ele era da mesma cidade. Noelle relatou ainda que o namoro começou bem, mas cerca de 2 meses depois, Sarah estava completamente mudada, ao ponto de apresentar uma piora em condições médicas que ela já tinha, como, por exemplo, espasmos brônquicos agudos, uma espécie de asma grave. Além disso, a mãe revelou que viu mensagens de texto do homem no celular da filha, e essas mensagens tinham um tom verbal muito abusivo. Depois dessa constatação e do estado que Sarah se encontrava, Noelle disse que conversou com a filha e ela, então, expôs que estava usando Ice, que é como a droga metanfetamina é conhecida. Nessa conversa, conscientizada do mal a que estava se submetendo, a jovem disse à mãe que iria terminar o namoro e assim realmente o fez. E como podemos imaginar, claro que o sujeito não aceitou na boa a situação. Algum tempo depois da separação, Noelle disse que a filha voltou à vida normal, digamos assim. Se tornou mais alegre e sem complicações de saúde. Mas, pouco tempo depois, o passado com o namorado controlador voltaria a assombrá-la. A jovem Sarah trabalhava em um pub da região em que morava, quando conheceu Steven Hunter.
Apesar de haver muito mistério, nesse ponto da história, o que se sabe é que Hunter era amigo do ex-namorado de Sarah, e o sujeito, com o intuito de intimidar a moça, por causa da separação, obviamente, teria enviado seu amigo Hunter para fazer isso. Segundo essa versão dos fatos, as coisas não saíram como o ex-namorado queria. Sarah e Steven se tornaram muito amigos. Steven até mesmo teria se colocado como protetor dela, dizendo para que ela não se preocupasse, pois tudo ficaria bem, e enquanto ele estivesse por perto, nada lhe aconteceria. Neste ponto, preciso dizer que também existem fontes dizendo que, na verdade, os dois teriam se conhecido em algumas festas. Outras fontes dizem que foi no Facebook. Sobre o Facebook, inclusive, foi divulgado na imprensa assim que o caso foi descoberto, ou seja, antes do julgamento de Steven Hunter, que no dia 4 de novembro, 6 dias antes de Sarah desaparecer, ela teve uma pequena discussão com um homem no Facebook. Em uma postagem, Steven e outro usuário chamado Chris Stewart sugerem fazer sexo a 3 com a garota. Irritada, ela criticou a maneira como a mente deles agia e pediu que o comportamento imaturo parasse, ou ela iria bloquear os dois de seu perfil. Então, durante as investigações, Chris Stewart prestou depoimento e foi liberado, porém, Steven Hunter sumiu do mapa. Ele não foi encontrado em sua casa e também não apareceu para trabalhar. Porém, baseado nos depoimentos da mãe de Sarah em entrevistas, parece-me que a versão mais próxima da realidade é mesmo a história de que tudo teria começado em um pub. Bom, em meio a esse estreitamento de laços, os dois começaram a sair, mas não se sabe se eles tiveram algum relacionamento amoroso. Tem-se relato apenas de que eles costumavam se encontrar na casa de Steven, onde bebiam, conversavam e, ao que tudo indica, usavam ice. Enquanto isso acontecia, Noelle revelou mais tarde que percebeu uma mudança em Sarah e logo atribuiu ao uso da droga. Nesse mesmo período, a jovem parecia determinada a ter as rédeas de sua vida novamente. Ela queria abandonar as drogas, chegou até a procurar uma clínica de desintoxicação e também detalhou em seu diário seu desejo de mudança. De acordo com mensagens de texto, Sarah e Steven combinaram de passar um tempo em sua casa, em Bacchus Marsh, na tarde de sábado do dia 10 de novembro de 2012. Nesse mesmo dia, Sarah foi fotografada por um circuito interno de TV de um supermercado local comprando bebidas. Isso é tudo de concreto que se tem até então. Só um adendo importante nessa história. Bom, é o seguinte, não fica claro em nenhum relato se Sarah, quando começou a se envolver com o homem, sabia que ele havia passado 13 anos atrás das grades por assassinar Jacqueline Matthews, de 18 anos, em 1986, depois que ela, obviamente, rejeitou seus avanços. Sobre o dia 10 de novembro, Steven deu um depoimento genérico do que se passou em sua casa. Relato este que, para os parentes de Sarah, não fazia sentido, o que torna o real motivo do crime um mistério. Ele disse à polícia que encontrou uma seringa em sua casa, de um amigo, e fez um comentário depreciativo sobre drogados. E depois disso, segundo ele, a jovem erroneamente pensou que era uma indireta para ela. E então, os dois começaram a discutir. Steven afirmou ainda que, enquanto batiam boca, Cafferty o empurrou, fazendo com que ele caísse e, com raiva, partisse com fúria para cima dela. Este fato, segundo ele, teria o feito perder a paciência e então ele começou a espancar a jovem, batendo nela com um martelo e esfaqueando-a 19 vezes. Durante uma entrevista após sua prisão, Steven disse à polícia que se lembrava de bater em Sarah com o martelo, mas não conseguia se lembrar de tê-la esfaqueado. No momento em que a dupla estava discutindo, duas meninas que estavam brincando na garagem perto da casa de Steven teriam escutado vários barulhos de coisas caindo no chão. Nesse momento, Steven saiu de casa e deixou o corpo de Sarah na cozinha. No dia seguinte, ele enviou várias mensagens de texto para o celular da moça, na tentativa de encobertar o crime e criar um álibi, o que depois seria obviamente descoberto. Ainda nesse mesmo dia, durante a noite, ele voltou à sua casa, embrulhou o corpo de Sarah em um saco e a levou até a casa de um suposto amigo. Nesse ponto da história, também não há nada concreto sobre o que teria realmente acontecido na casa do tal amigo. Não se sabe nem o nome dessa pessoa. As fontes se referem a ele apenas como amigo de Steven. Logo, vamos relatar apenas o que há de consensual no caso.
Stephen Hunter, depois disso, foi até uma loja de materiais de construção e comprou um recipiente de 20 litros de ácido clorídrico, 3 sacos de concreto, um saco de cal e um rolo de plástico preto. Depois, ele dirigiu até Point Cook, onde tinha uma casa, e na terça-feira tirou o corpo de Sarah do porta-malas, levando-o para a garagem. Stephen, então, pegou o corpo da jovem e colocou em uma lata de lixo, esvaziando os sacos de concreto por cima de Sarah e misturando com água. Paralelo a tudo isso, a polícia já tinha iniciado as investigações com a notícia do desaparecimento da jovem dada por seus familiares. No dia 17 de novembro, com base em depoimentos no post do Facebook e com a ficha criminal de Stephen Hunter, o homem já era o principal suspeito de um possível assassinato. Com o mandado de busca, os policiais foram até a casa do homem e, de cara, notaram uma cena de crime, pois havia evidências de uma tentativa mal sucedida de limpar sangue. O chão e os móveis estavam completamente respingados. Sabendo de sua propriedade em Point Cook, 2 horas depois os policiais já estavam na garagem da casa, onde encontraram uma lixeira grande que tinha um forte odor e manchas de sangue. Devido ao peso, por causa do concreto, os oficiais enviaram o latão a um centro de ciência forense, onde foi radiografado. A descoberta, embora nada surpreendente, foi chocante. O corpo da jovem Sarah Cafferty estava na base do latão coberto com concreto. Stephen Hunter foi preso no dia 20 de novembro de 2012 e, quando questionado pela polícia se ele sabia por que estava sendo preso, respondeu apenas: sim, assassinato. Vale lembrar que ele, àquela altura, estava há apenas 10 dias em liberdade condicional por outro crime. O jurista Dr. Ian Frackington descreveu o breve relacionamento de Stephen e Sarah como um relacionamento intenso, volátil e relacionado às drogas. Isso foi corroborado pelo promotor-chefe Galvin Silbert, que, ao apresentar o caso ao juiz da Suprema Corte, disse que a amizade deles centrou-se em festas e bebedeiras, acompanhados de outros amigos, e acrescentou que a relação entre os dois era baseada em drogas. Stephen Hunter foi condenado à prisão perpétua e não terá direito à liberdade condicional, algo que foi motivo de aplausos em seu julgamento. Algumas versões surgiram após o julgamento. Muitas pessoas afirmaram que Sarah, na verdade, não conhecia Stephen Hunter pessoalmente. Porém, essa versão de que eles realmente se conheciam é a mais aceita. O caso gerou diversas discussões na Austrália sobre a liberdade condicional, além de alertas para a necessidade de uma reforma no sistema que libera condicionalmente criminosos pela força da própria justiça. E mesmo que eles apresentem um risco para a sociedade, devido à burocracia, são colocados nas ruas. Sarah, independentemente de qualquer coisa, foi apenas e tão somente uma vítima. Stephen Hunter não tinha expressões ante a violência, principalmente contra mulheres. E, como dito, ele ainda representava um alto risco para a comunidade e não faz nenhum sentido ele ter sido posto em liberdade. Porém, havia uma janela de oportunidade, tanto para a justiça impedi-lo, quanto para Stephen matar novamente. E, infelizmente, aconteceu o pior. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!